Quando nós falamos sobre fenomenologia, então, nós estamos falando de um novo modo de olhar, um novo modo de conhecer, um novo modo de perceber e de lidar com as nossas percepções. Porque, afinal de contas, estamos muito acostumados a pensar conhecimento como conhecimento dos fatos. E estamos muito acostumados a pensar conhecimento como algo que separa o objeto que é conhecido do sujeito que conhece. Nós estamos muito acostumados a fazer essa separação. Lá está o mundo que eu percebo, os objetos que eu percebo, as situações que eu percebo, e aqui estou eu, sujeito que percebe. A fenomenologia, ela vai dar uma reviravolta nessa separação. Sujeito para cá, objeto para lá. Eu para cá, mundo para lá. Vai dar uma reviravolta nessa concepção. Porque vai dizer, não faz sentido separar o que eu percebo de mim, que estou percebendo. Não faz sentido separar o que eu vivo de mim, que estou vivendo. Para eu entender a mim mesma, é preciso entender o mundo vivido. Para eu entender a minha percepção, não adianta separar o fato de eu perceber do fato do que eu percebo. Essa separação está impedindo a gente de ver muitas coisas. Então, não é que a fenomenologia nega que haja fatos. O que a fenomenologia propõe é que o nosso olhar se volte para os fenômenos, para as experiências tal como elas são vividas, para as situações tal como elas são percebidas, e para a gente entrar em como uma experiência é vivida e como uma situação é percebida, a gente precisa olhar para essa relação. Porque se eu olho para o mundo pensando no meu conjunto de descrições, de teorias, de recordações, de associações, de conteúdos subjetivos, de informações técnicas, científicas, eu não estou olhando para o mundo. Estou colocando um filtro entre o que eu estou vivendo e o mundo que eu estou vivendo. E a fenomenologia vai colocar muito isso em questão, inclusive no que diz respeito à psicologia. Porque vamos imaginar que eu, como psicóloga, estou buscando compreender o que está acontecendo com alguém, a experiência vivida por alguém. Vamos imaginar que eu vou e fico me perguntando, qual que é o diagnóstico? Será que é ansiedade? Será que é depressão? Será que é transtorno de personalidade? Será que é toque? Olha só, ao invés de ouvir a pessoa e olhar para a pessoa, eu estou com um conjunto de conceitos, de teorias, de diagnósticos que vão separar a pessoa que eu estou ouvindo da minha escuta, a experiência que eu estou percebendo da minha percepção. Ok, então não vamos colocar os diagnósticos como um filtro entre o que eu estou ouvindo e a pessoa que eu escuto. Mas e meus conceitos? E se eu quero escutar a pessoa para saber qual é a fantasia dela, o conflito inconsciente dela, a relação entre o eu e o super-eu, e eu sei que o importante é olhar para uma história de quais foram as repressões que levaram para o inconsciente. Pronto, também não escutei a pessoa. Estou com vários conceitos que eu considero lindos, apaixonantes, profundos, poéticos, mas cadê a pessoa que eu estou ouvindo? Ou então eu escuto o que a pessoa está me contando e eu penso, quais serão os reforçadores desse comportamento? Ou será que existe uma espécie de punição que está reduzindo aquela resposta nessas contingências? Mais uma vez, eu estou lá com toda a minha bagagem de uma teoria, de um referencial teórico, e a pessoa?
Ou então a pessoa começa a me contar um sofrimento, uma dificuldade que ela tem, eu lembro dos fatores sociais históricos, eu lembro da luta de classes, eu lembro da desigualdade, eu lembro da questão econômica, eu lembro do ser social. Tudo isso é importantíssimo. Mas se ao invés de me ver diante de alguém, eu busco ouvir o que alguém está me dizendo pelos conceitos que eu carrego, eu não estou percebendo o fenômeno. Ao invés de quando alguém me traz um conteúdo, se a pessoa vai lá e me fala sobre amor, a pessoa me conta que ela está sentindo amor. Ao invés de eu buscar como é esse amor que essa pessoa está vivendo, da forma como ela está vivendo, no momento que ela está vivendo, amor como, amor a quem, amor a algo, amor no mundo. Em vez de ver essa experiência dessa pessoa amando no mundo vivido por ela, eu pego os meus referenciais de amor, seja o meu referencial de amor o mais romântico, ou seja o meu referencial de amor o mais não acredito. Como que eu vou ouvir essa pessoa com o meu referencial de amor? Mas para a fenomenologia também não faz sentido ouvir essa pessoa com uma concepção psicanalítica sobre o amor, a concepção comportamental sobre o amor, a concepção sócio-histórica sobre o amor. Não. Eu quero ouvir essa pessoa, o que o amor é para ela, da forma como é vivido por ela, experienciado por ela, em como ela vive. E isso pode parecer, simplificar demais, que afinal de contas eu não estou recorrendo a uma teoria, eu não estou recorrendo a um sistema de referência, de explicação, eu estou simplificando. Pois é, mas para a fenomenologia, o simples não tem nada de banal. O simples não tem nada de superficial. É preciso que a gente possa olhar as coisas enquanto as coisas mesmas. Não a coisa como eu imagino que ela seria, ou a coisa como eu imagino que ela deveria ser, ou a coisa vendo se a coisa cabe na minha descrição, na minha concepção, na minha... Não, as coisas mesmas. Olhar para o mundo da forma como ele é, da forma como ele se apresenta à minha percepção, da forma como ele se dá à minha experiência. Essa é a proposta da fenomenologia. A pessoa, o teórico que construiu a fenomenologia chama Edmund Husserl, e nós vamos entrar um pouco mais na parte histórica nas aulas seguintes. Mas se vocês já quiserem guardar esse nome do Husserl, e foi o Husserl que propôs o conceito de fenômeno, tal como a gente viu, que o fenômeno é uma coisa, é um objeto, é uma situação, mas não ali. A coisa tal como ela se apresenta à experiência, o objeto tal como ele se apresenta à experiência, a situação tal como se apresenta à experiência. E a fenomenologia é uma forma de conhecer o fenômeno, é a busca por conhecer o fenômeno, por compreender o fenômeno. Então, vamos chegar então a essa definição que é bem importante para a nossa matéria, do que é a fenomenologia. Vamos abrir aqui só um minutinho. O que é a fenomenologia? A fenomenologia é um novo modo de olhar as coisas. Quando a gente adere à fenomenologia enquanto modo de conhecer, isso traz uma disposição de deixar a forma como a gente olhava antes, de deixar a forma como a gente buscava conhecimento antes para um outro modelo do que é conhecer, do que é compreender, do que é perceber. Então, vocês vão sentir que nessa matéria a gente vai chacoalhar as formas correntes de pensar, de conhecer, de perceber, porque a ideia é essa mesma, que a gente chegue a um novo modo de olhar as coisas. Ao invés de olhar ao redor buscando fatos, como eu sou um sujeito que conhece objetos do meu conhecimento,
perceber essa relação, esse entre a experiência que se tece, perceber os fenômenos ao meu redor. O que eu percebo não é apenas o objeto da minha percepção, mas é um fenômeno tal como se dá a minha experiência. É um novo modo de olhar as coisas que se torna, então, um método. Que é engraçado que, como a fenomenologia tem esse teor, essa ênfase do simples, fica parecendo que é simples. E não é nada simples. Vocês devem ter percebido com a xícara de café. É muito mais fácil eu tomar o meu café pensando em qualquer outra coisa. Se perguntar que sabor que tinha o café, eu nem vi. E se me falar o que eu achei do café, eu vou pensar do que eu acho do café no geral, e não daquele café que foi tomado, da forma que ele foi tomado, no momento em que ele foi tomado. Então, para ter esse novo modo de olhar as coisas, é preciso um rigor, é preciso uma disposição. A fenomenologia é um método, uma forma de conhecer, um método fenomenológico. Esse método é como que eu vou conhecer esses fenômenos? A gente está muito acostumado a associar conhecer com explicar. Ah, eu vou explicar o fenômeno tal, eu vou interpretar o fenômeno tal, eu vou analisar, então eu vou usar os meus conceitos, meu referencial teórico, a minha fundamentação teórica, e não. O método da fenomenologia não é eu partir de conceitos teóricos para falar do fenômeno. Não é eu partir de explicações para analisar o quanto aquele fenômeno corresponde àquela explicação. Não é eu partir de referências de experiências anteriores para tentar olhar nessa, no que ela se assemelha, no que ela... Não. O método da fenomenologia é descrever. Como vocês viram no exemplo da xícara de café. É descrever o sabor, é descrever o aroma, é descrever a cor, é descrever a temperatura, é descrever como se percebe, como se vive, a experiência que se vive, tal como se vive. E isso, gente, está longe de ser simples. Aquele exemplo que a gente estava dando, a pessoa conta sobre o amor. Como que a gente descreve esse fenômeno? Como que ela experimenta o amor no corpo como sensação? Como que ela experimenta o amor ao reagir, ao ver a outra pessoa? O que na outra pessoa vai despertando nela o que ela chama de amor? Como que a gente descreve esse fenômeno? Como a gente descreve o amor tal como ele se apresenta à experiência? Como a gente descreve a relação com a pessoa amada tal como essa relação é percebida. Então, como é o método da fenomenologia? Se for para a gente guardar uma palavra, qual que é o nosso método? Descrever. A partir de agora, não vamos buscar explicar, não vamos buscar interpretar, não vamos buscar analisar, vamos descrever. Para isso, a gente precisa deixar para lá, despir-se de distrações, porque geralmente a gente está lá diante de alguém nos contando sobre amor, ou mesmo lá tomando a nossa xícara de café e a gente se distrai. Ou então vai no automático com os nossos hábitos, com concepções que já estavam lá antes, pré-concepções, as ideias feitas, os pressupostos, os clichês. Não, a gente precisa conseguir deixar isso de fora, despir-se. A fenomenologia significa dedicar a atenção às coisas mesmas. Essa aula que vocês estão ouvindo agora, né? Que concepções anteriores vocês traziam sobre a aula? Que concepções anteriores vocês traziam sobre a professora? Que concepções anteriores vocês traziam sobre essa questão de filosofar sobre fenômenos? Né? Que questões anteriores vocês têm? Ah, é uma aula online, é um vídeo. A gente traz muita concepção do que é a matéria, do que é a aula, do que é a psicologia, do que é o... Como seria olhar para a aula tal como a aula acontece, no momento que ela está acontecendo, tal como a aula se apresenta à sua experiência.
a aula sobre a fenomenologia, da forma como a aula de fenomenologia se dá e é percebido por você que está assistindo, por você que está aprendendo. Como que é esse fenômeno do aprendizado? Como que o aprendizado chega à sua experiência? A ideia é vir, então, dedicar atenção ao fenômeno da aula, dedicando atenção às coisas mesmas. Para isso, a gente precisa mesmo olhar, abrir mais os olhos para o que está acontecendo, porque geralmente a gente está muito absorvido pelas outras questões. Qual que é a aula de amanhã? Qual que vai ser o exercício? Que horas que termina? O que é que eu vou comer depois? Nossa, não posso esquecer. Não estamos ali na experiência que está acontecendo. Então, como é voltar às coisas mesmas? Capturar as coisas exatamente como aparecem. Veio uma nova frase aqui no slide, eu estou ali acompanhando a aula que está acontecendo, da forma que está acontecendo, no momento que está acontecendo. Como é estar ali nas coisas mesmas? Não como pensamos que supostamente seria, eu achava que, eu acho que deveria, eu acho que poderia, acho... como que seria se a gente tivesse presencial, como que seria se não tivesse tão calor hoje, como que seria se eu não tivesse tão cansada, como que seria... Não, as coisas como elas acontecem, da forma que elas acontecem, no momento que elas acontecem, na experiência de quem está vivendo, na experiência de quem está percebendo, olhar para as coisas mesmas. Tanto que o capítulo, que é a leitura principal dessa matéria, chama As Coisas Mesmas, para a gente poder entender a fenomenologia. Olhar para as coisas não como elas deveriam ser, como elas poderiam ser, como seria ser, mas sim como as coisas são.